Uma outra frase que eu gosto muito. A eficácia da comunicação depende do resultado. Ah, tu fala bem? Legal. Me mostra a tua conta bancária. Porque se você falar bem, tu é milionário. É simples assim. Como é que tu fala bem e não tem a casa que você quer, o carro que você quer, a conta bancária que você quer, não viaja pra onde você quer, não tem o melhor plano de saúde pros seus pais, não tem a melhor escola pros seus filhos? Como assim você fala bem? Eu acho que, na verdade, você acha que fala bem. E um bônus para quem é perfeccionista, lembre-se que as pessoas têm memória curta. Então você pode estar andando no meio da Avenida Paulista, domingo de manhã, lotado, tropeçar, se estabacar no chão, que daqui 5 minutos ninguém vai lembrar. Gente, você que está assistindo isso aqui desde o início, você não lembra o que eu falei no começo do podcast. Uhum. Imagina a semana passada, imagina um mês. Então as pessoas têm memória curta. Mas aí me traz a lembrança do trauma, né? Porque o trauma, muitas vezes, impede uma pessoa de solta, despojada e tudo mais. Aí você vai buscar fundo um trauma que aconteceu lá na sala de aula. Ou então algo que, sei lá, uma herança genética, talvez. Não sei se isso acontece. Mas para bloqueio de falar em público, não. É emocional. Tenho 2 filhas gêmeas. É mesmo? Uma tem uma personalidade mais extrovertida e a outra não. A mesma criação, as mesmas professoras, o mesmo tudo. O que se dá a timidez de uma e não da outra? Bom, pode ser um trauma? As pessoas têm personalidades diferentes. Uhum. Então tem gente que vai ser mais introvertida, tem gente que vai ser mais extrovertida. Quando você começa a desenvolver a comunicação, você aprende a utilizar a técnica certa no momento certo. Então, eu, por exemplo, naturalmente eu sou mais introvertido, por incrível que pareça. Só que quando eu estou numa situação, por exemplo, um podcast, uma palestra, que eu preciso trazer o meu lado showman, meu lado vendedor, eu sei ligar essa chavinha. Então, precisa fazer elas aprender a ligar esse superpoder que tem dentro dela. Eu recomendo para todos os pais e recomendo para você também. Coloque a sua filha, coloque o seu filho no teatro. Numa escolinha de teatro. Isso faz muito bem, porque vai deixar essa pessoa muito mais solta, vai desenvolver a comunicação dela. Em breve, eu pretendo lançar cursos de comunicação para crianças, um oratória kids, mas planos futuros. A gente fez um comercial recentemente e uma quis participar da seleção de elenco e a outra não quis. A que participou foi selecionada, o comercial da Piracanjuba tá lá e a outra... Que massa! Agora ela pensa, puta, acho que eu deveria ter participado pelo menos da seleção. Mas olha que legal, como o exemplo é importante. Então, só de ela estar convivendo com comunicadores, você, a própria irmã dela, as chances são que ela, por ser exposta a isso, ela vai começar a buscar também. Você falou sobre como perder esses bloqueios. A gente estuda bastante programação neurolinguística. Então, tem como você ressignificar alguns acontecimentos e isso demanda alguns exercícios específicos de visualização positiva. Em muitos momentos, será necessário até algum acompanhamento mais específico. Então, se a pessoa for assim, extremamente travada, de forma que o básico não está funcionando, então pode ser interessante, desde acompanhamento psicológico ou até mesmo hipnoterapia, que também é um método bem comprovado e validado, que às vezes... Eu ia perguntar, porque parece meio picaretagem, né? É porque tem picaretas. É igual coach. Coach é validado, só que tem picaretas, entendeu? Daí as frutas podres acabaram deixando um mau nome. Só que é comprovado. Os maiores empresários do mundo têm coaches que acompanham eles. Então, é um negócio validado. Hipnoterapia é a mesma coisa. A gente acha que é, sei lá, pegar um medalhão assim, compre batom. Não é isso. Eu lembro do filme do Jack Black com o Tony Robbins lá, lembra desse filme? Ah, sim, lembro. Pior que tem um fundo de verdade ali, mas não é bem aquilo, mas tem um fundo de verdade. Mas assim, a hipnoterapia te ajuda a superar traumas. Então é um negócio muito louco. Recomendo para todo mundo procurar mais sobre, se você tá nesse nível. Muitas vezes um curso de oratória mais básico, que a gente faz exercícios, consegue te desbloquear. Mas tem alguns casos mais graves. Então é bom a gente ter... É igual, por exemplo, gagueira. Gente, o professor de oratório não vai te ajudar com gagueira. Você tem que procurar fonoaudiólogo, alguma questão de articulação mecânica da voz. Então, tem um tratamento para tudo. E a pessoa que se acha um bom comunicador e, no fundo, ela só ninguém avisou para ela ainda que você não se comunica bem. Você está cheio de vícios de linguagem, você está cheio de falhas aí na sua comunicação. Acontece muito? Com certeza. O Epíteto na Grécia Antiga falou assim, é impossível alguém aprender aquilo que acha que já sabe. Por isso que eu gosto de falar para os meus alunos. Gente, o sábio não nega conhecimento. Chega, quando você for fazer um curso, uma aula, qualquer coisa. Veja bem, eu fiz mais de 10 cursos de oratória. Quando eu chegava num curso, eu pegava o meu copo mental e eu esvaziava esse copo,
Porque se o copo tá cheio, não vai entrar mais nada. Então eu vinha com a mente aberta. Cara, o que eu posso aprender aqui? No mínimo, no mínimo do mínimo, se eu não aprendesse nada novo, era uma excelente revisão e mais uma oportunidade de eu treinar. Só que e tem gente que é assim, poxa, o tanto de conteúdo que tem de graça sobre comunicação no YouTube, na vida aí, só que daí tem gente que chega assim... Já sei de tudo. Já sei. Geralmente a galera que fica assim é a galera que tem menos resultado. Uma outra frase que eu gosto muito. A eficácia da comunicação depende do resultado. Ah, tu fala bem? Legal. Me mostra a tua conta bancária. Porque se você falar bem, tu é milionário. É simples assim. Como é que tu fala bem e não tem a casa que você quer, o carro que você quer, a conta bancária que você quer, não viaja pra onde você quer, não tem o melhor plano de saúde pros seus pais, não tem a melhor escola pros seus filhos? Como assim você fala bem? Eu acho que, na verdade, você acha que fala bem, mas a eficácia da comunicação depende do resultado. Talvez, na sua cabeça, você fale bem, mas você não está sendo efetivo na sua comunicação, que é, de fato, avançar a sua carreira, que é, de fato, vender, fazer networking, crescer na internet. E qual que é o teste simples que esse cara que está assistindo, que ele acha que ele fala bem, ele pode fazer ou ele pode se consultar com alguém para ter certeza, achei que eu falar bem, mas não falo. Tem 3 tipos de comunicadores. Tem o tipo 1, que é o tímido, travado e bloqueado. Então, você que está em casa, veja qual que você é e comenta aqui. Sou tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1, tímido, travado, bloqueado, foge de gravar vídeo, foge de gravar live, sui e passa mal só de pensar em falar em público. Não sai de casa para não ter que falar com as pessoas. Quando sai, fica no canto sozinho. Antissocial. Tipo 1. Tem o tipo 2, que é o que fala bem, mas falta técnica. Que geralmente é essa pessoa. A pessoa já tá numa zona de conforto porque ela, intuitivamente, ela tem um jeito, ela já fala, já produz conteúdo às vezes, já vende, enfim, tem algum resultado. Só que ela nunca parou para lapidar essas habilidades que, se ela dedicasse um tempo e uma energia intencionalmente, ia exponencializar os seus resultados, porque é melhorar aquilo que já é bom. E, em terceiro lugar, tem o tipo 3, que é o orador experiente. Que é aquela pessoa mais calejada, sazonada, que fala para milhares de pessoas, quiçá centenas de milhares, milhões de seguidores, tem um resultado de centenas de milhares de milhões de faturamento. É aquela pessoa que já fez cursos de oratória antes. Enfim, ela está performando no top 1% da comunicação. Comunicação de elite. É o tipo 3. Eu tenho muitos alunos que são tipo 3. Exemplo, Natália Bilt, mais 10 milhões de seguidores. Thiago Reis, um dos maiores nomes de finanças do país. Por que essas pessoas, até candidato a governador, por que essas pessoas que já falam bem procuram acompanhamento? Porque principalmente elas entenderam que comunicação é uma habilidade tão hackeada que 1% a mais de persuasão que eles conseguem traz muito resultado. Thiago Reis, por exemplo, uma vez eu ajudei ele num discurso de um lançamento de um fundo do agronegócio na Bolsa de Valores. Imagina o retorno que traz se ele é 1% mais persuasivo. Então, o que as pessoas têm que entender é ser humildes e entender que não importa se você é tipo 1, tipo 2 ou tipo 3. Sempre é possível melhorar. E comunicação é uma habilidade tão lucrativa que, se você melhora um pouquinho, o resultado é muito grande. Mas existe um teste eficaz para a pessoa fazer? Olhar para os seus resultados. Grava um vídeo e assiste. Esse é o seu teste. Mais ou menos isso. Cara, qual que é o seu resultado? Você está no ponto da sua carreira que você queria estar? Você está com o número de seguidores que você queria estar? Você está com a conta bancária que você queria estar? O teste é o resultado. Será que só isso? Sabe por quê? Talvez você estivesse esperando, por exemplo, grava um vídeo, e se você gravar um vídeo de 2 minutos sem falar vício de linguagem, a mão. Então, só que sabe por quê que não é bem assim? Porque tem gente que tem uma oratória super pomposa, linda, refinada, e não tem resultado nenhum. E tem gente, vamos pegar o exemplo do Casimiro, vamos pegar o exemplo do Casé TV, no caso. Vamos pegar o exemplo do Igor, do Flow, até do Felca. Cara, são pessoas que não têm aquilo que no inconsciente coletivo se entendia como uma comunicação excelente. Sim. Não é um William Bonner, Sim. Não é aquela voz de locutor de rádio, não é aquele gesto, aquela postura eloquente, não é. É um jeito um pouco mais palhaço, um pouco mais informal, coloquial, com gírias, com vícios de linguagem. Sim, palavrões. Só que eles conquistaram uma audiência que é tremenda, que é absurda, que é avassaladora, assim, é inimaginável. E isso é um grande tapa na cara, porque o paradigma da comunicação mudou. E, na verdade, vem mudando há um tempo. O Dale Carnegie, que foi o pai da oratória moderna, o cara nasceu em 1888. Em 1936, ele escreveu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e morreu em 56.
O Dale Carnegie, ele foi o principal expoente dessa mudança de paradigma da comunicação, que não foi ele que inventou, mas ele popularizou, que é uma comunicação mais informal e mais dialogada. Então, antes do Dale Carnegie, se tinha a noção de oratória como a arte da retórica, que você tinha que estudar regras complicadas e falar de modo eloquente na tribuna. Quase um poeta. Exato, e era uma coisa mais restrita a certas castas sociais. E depois dele, ele chegou e falou, gente, pelo amor de Deus, olha o tanto de empresário, de empreendedor, de profissional que não consegue fazer o mínimo, que é chegar e falar sobre as suas ideias, seguindo uma linha lógica de raciocínio. Que é isso? Tá todo mundo travado. E daí ele falou, vamos parar de querer fazer um discurso pomposo e vamos falar com as pessoas como se a gente estivesse numa mesa de jantar, falando com amigos. Vamos parar de falar para as pessoas, vamos começar a falar com as pessoas. Então ele foi mudando esse paradigma. E esse movimento perdura até hoje. Agora, ainda mais com a internet, olha só que interessante. Outro link com isso que você falou é a questão do sotaque. Muita gente chega assim, Giovanni, eu tenho que perder o sotaque, eu tenho que anular o sotaque para ser um bom comunicador. Por que as pessoas têm essa ideia? Você, como publicitário, vai sacar bem. Antigamente, a gente tinha o monopólio da comunicação de massa pela TV. Rio-São Paulo. A TV colocava os espaços mais de protagonismo para as pessoas com um sotaque que não é neutro, porque todo mundo tem um sotaque forte no seu próprio sotaque. Só que aquele sotaque foi entendido como sendo padrão. Sim. E pior ainda colocava o sotaque nordestino como empregada doméstica, como caipira. Sim, pejorativo, sim. Aí foi se criando no inconsciente coletivo essa ideia de que certos modos de falar são mais valiosos que outros. Só que aí veio uma coisinha chamada internet. E a internet começou a dar voz para outros tipos de pessoas. Aí você tem, por exemplo, o Whindersson Nunes, que se não é o maior, um dos maiores influencers do Brasil, com sotaque nordestino. Aí você tem Juliette, aí você tem Virgínia, aí você tem Pablo Marçal, aí você tem diversas pessoas. E elas começaram a falar do jeito delas. E todo mundo começou a perceber, caramba, eu gosto da forma que ela tem de falar. Então, não existe essa de anular sotaque. A única preocupação que você tem que ter é, estou sendo entendido? Então, por vezes, nós temos que diminuir, por exemplo, regionalismos. Então, talvez o seu jeito de falar, não estou falando que você anular suas raízes, desrespeitar a sua história, mas por vezes as pessoas vão tão fundo que junta algumas palavras específicas daquela região com um sotaque que é bem característico, aí não dá para entender. Sim. Aí você evita o mano da quebrada, né? Aí você tem que se preocupar. Aquelas gírias lá que ninguém tem. Aí é um problema. Porque o problema é de clareza. Mas em termos de anular sotaque e falar de outra forma, não precisa. A gente vê, por exemplo... Inclusive, eu gosto de dar esse exemplo. Pessoas que ficam focando muito em sotaque não têm experiência internacional. Porque se você for participar de um grupo de trabalho, de qualquer coisa internacional, você vai lá para a Europa e você vai ver o italiano falando inglês com sotaque, o grego falando inglês com sotaque, o indiano, o alemão, o francês. Cara, todo mundo ali se esforçando para falar inglês, todo mundo com sotaque. Aí eu imagino o brasileiro ali no meio de todo mundo. Ele olha assim e fala, né? Levei fé no que esse alemão falou, não, que é muito sotaque. Então acho que não tem credibilidade, tem que ter um sotaque mais limpo. Cara, falta experiência internacional, então vamos abrir um pouquinho a mente. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre oratória, sobre falar bem, com Giovanni Begossi, um super especialista no assunto. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!